Happy Hour Sport número 2. Estamos aqui no nosso encontro semanal, não necessariamente sequencial, mas sempre trazendo aqui alguns assuntos da semana que chamaram a atenção, pelo menos aqui da sociedade baiana, e algumas coisas que a gente pode trazer a nível brasileiro ou mundial. Bem, eu sempre deixo aberto esse espaço novo aqui, que é um projeto ainda em desenvolvimento e que a gente busca a consolidação, cair nas graças aí dos seguidores e que vocês gostem da escolha dos temas, das companhias e do conteúdo principalmente. Mas a ideia aqui é descontrair de uma forma leve, suave. De longe aqui tem a pretensão de ser um canal, um youtuber, um criador de conteúdo, um host. Aqui é um modesto espaço de resenha, trazendo alguns temas que a gente acha interessante debater. O convidado é surpresa, e ele pode aparecer ou não. E, como disse Jesus, onde um ou mais estiver meu nome, eu estarei entre eles. Então, Jesus está comigo, está com você, está conosco. Deus acima de tudo e nos abençoe. Não temos um tempo estimado fixo, se vai ser 1 hora, 40 minutos, 50 minutos, a gente deixa fluir. A gente costuma dizer que pode ser uma rapidinha, de 30 minutos, ou de 20. Mas passando aqui para dar algum recado, trocar as ideias, vocês deixam aí nos comentários, divulguem. Depois a gente vai postar esse espaço aqui lá no perfil, no canal Influengiaria no YouTube. E ficar lá disponível para vocês se inscreverem, seguirem. E se for merecedor, no cartaz a gente colocou aí uma contribuição para a manutenção desse perfil, um pix de qualquer valor, o seu carinho. Como diz aquele menino que entra no ônibus, né? Se for de coração, eu aceito. Então a gente aqui, nessa luta que a gente está no Brasil, muitos de nós, como eu, buscando recolocação no mercado, às vezes está ali no trabalho temporário, mas as contas não param de chegar, os boletos. A gente sempre quer compartilhar nosso conteúdo, mas para isso a gente precisa estar em dia aqui com a internet, com a luz, uma, as despesas. E isso é uma luta honesta, uma luta ética, mas a gente sabe que a vida é de ciclos, a vida é de fases. Às vezes a gente está lá embaixo, mas depois a gente vai subir, a gente está lá em cima, depois a gente desce, mas sempre no processo de aprendizado. Tanto quando a gente está nos momentos bons ou quando está nos momentos ruins. O que a gente não pode é se deixar bater, reclamar, mas a gente está fazendo aqui um trabalho honesto e não é uma situação desesperadora, graças a Deus, mas é uma situação que acho que como a maioria, milhões e milhões de brasileiros, principalmente que tiveram a oportunidade de ter o privilégio, digamos assim, de estudar, contribuir para a sociedade de uma forma e sabe o que é você ter uma caminhada de uma graduação, várias pós. Isso não é orgulho, na verdade, mas tá ali para manter o padrão de uma história que você construiu e ajudar aqueles que menos precisam. Né? A gente vê aí pessoas jovens aprendizes, estagiários, e eu estou sempre disposto a ajudar quem precisa, com conhecimento, com experiência, e também disponível a aprender com quem sabe mais um pouquinho. É interessante falar de aprendizado porque hoje é o dia do estudante. Então, como dia do estudante, parabéns aí a todos os estudantes de escola, os pequenos, os médios, os grandes, os adolescentes, os adultos, os estudantes de mestrado, doutorado, pós-graduação, mas principalmente os estudantes de cada cantinho desse Brasil aí sofrido, que as professoras também, no dia do professor, 15 de outubro, também leva com muito amor e sacrifício ser um agente de transformação dessa sociedade. Aqui essa semana, pelo menos na Bahia, passamos um momento difícil aí de luto, nossa solidariedade, nossa força, nossa boa energia, os fluidos, e falando como espírita, falando como cristão, toda a família do atleta Deon, do Bahia de Feira, que desencarnou, para muitos a palavra morreu, mas enfim, passou mal durante o treino aí, o Bahia de Feira que estava num momento de êxtase e felicidade por ter eliminado o Potiguar e avançado de fase, vai ter outro jogo agora aí, da nova fase. E durante a semana de treino se preparando, não é fácil. Na área de acidente de trabalho, que não deixa de ser um acidente de trabalho, porque ele estava à disposição da empresa,
treinando, se preparando. Mas independente da conjectura trabalhista, é a questão de solidariedade. E não é fácil para os jogadores verem e testemunharem um colega seu passar mal e virar óbito. Eu falo isso porque em acidentes de trabalho na indústria, no serviço, na construção civil, é uma cena que traumatiza, é uma cena que mexe, que sacode. O jogo estava agendado aí para sábado, se não me engano. O enterro acho que seria hoje, na quinta-feira, foi ontem, não foi ontem, desculpe, quarta-feira. E tem o luto. Cada um responde ao luto da sua forma, os colegas de trabalho, os amigos, os familiares, principalmente os colegas de equipe que vão estar ali juntos, não teriam condições psicológicas nem emocionais nenhuma de jogar no sábado. E aí solicitaram a CBF adiou o jogo para segunda. Para mim ainda é pouco, 2 dias de adiamento é pouco, poderia ser mais. Mas se eu não me engano o jogo é em Feira, na casa do Bahia de Feira, menos mal. E o adversário ainda não tinha se deslocado, se eu não me engano é o Manaus, que está vindo encontrar com o Bahia de Feira o primeiro jogo aí, das quartas de final, se eu não me engano. Mas enfim, solidariedade a toda a família, muita força, não é fácil. Vivemos exemplos aí do passado daquele atleta Serginho, do São Caetano, que teve um ataque cardíaco fulminante no jogo contra o São Paulo. Os médicos das duas equipes tentaram reanimar e não foi possível. Tivemos um atleta da Dinamarca há pouco tempo que passou mal e começou a convulsionar durante um jogo lá da Copa, lá da Europa. Enfim, são imagens que chocam. Imagens que cabe a nós a solidariedade, a oração e investigar para que casos como esse se tornem também estudo de casos de outros clubes. O que se pode melhorar nas avaliações médicas, porque você sempre quer melhorar, não cabe procurar problemas nem culpados, mas sim oportunidade de melhoria. Outra coisa que me chamou a atenção essa semana também é sobre o campo liderança. No campo liderança a gente vê as entrevistas coletivas do técnico Renato Paiva do Bahia e a gente observa que como a liderança, e aí eu entro com aquela distinção, o que é técnico e o que é o coach. Palavra muito usada no mundo para que aquele que vai além do treinador é uma liderança que trabalha e vê o todo, não a parte. Não vê só a capacidade e o talento do atleta ou os cumprimentos técnicos e táticos da equipe, mas principalmente o componente emocional. O coach ele tem a capacidade de saber o momento psicológico e emocional de cada jogador, mesmo que sejam chamados medalhões, saber o momento de ficar no banco, saber o momento do foco, da linguagem corporal, saber a linguagem do todo, do coletivo e do individual, saber fazer as mudanças. Só que para isso tudo ele também tem que ser um exemplo de equilíbrio, independente da cultura jornalística ou do tipo de imprensa que tem em cada país, ainda mais um técnico estrangeiro que chega no Brasil. A gente vê vários portugueses atuando dentro do Brasil. E eu percebo assim que nas entrevistas coletivas dele ele não demonstra equilíbrio. Mostra ser uma pessoa que se irrita facilmente, como a gente diz aqui na Bahia, pega ar facilmente. E é uma coisa assim que as provocações que porventura podem surgir, ou aqui bem acalhar na Bahia, perguntas mais apimentadas, elas têm que ser contrabalançadas com equilíbrio, discernimento, bom humor. Seja no triunfo, seja na derrota, seja no empate. Manter uma linha de equilíbrio. Que se fala muito em potencial, em acreditar, em grupo fechado, mas faz parte também do processo da liderança admitir meia-culpa, admitir falhas, admitir que há oportunidade de melhoria. E isso passa muito veladamente, passa muito de uma forma que irrita o torcedor. O torcedor, desde o mais novo até os mais velhos, viveram já experiências diferentes. Os mais novos não viveram tanto assim as experiências de altos e baixos que o Bahia já teve, ouviram falar, principalmente aqueles até 30 anos. Principalmente nessas redes aí, muitas vezes de engajamento, lacradoras, ou ávida por curtidas, que não, muitos deles, não vou dizer que são todos, mas muitos parece que não são muito adeptos a ouvir os mais experientes, que acompanharam a Fonte Nova Antiga, os momentos que o Bahia já passou, de altos e baixos, os títulos brasileiros. E a gente já viveu, os mais antigos como eu, já viveu situações de técnicos e de todos os tipos,
E ainda vão viver outros tipos também. Então o que a gente traz aqui é uma reflexão para não com a pessoa do Renato Paiva, mas o profissional Renato Paiva, e ele estando ciente do trabalho, ele tem que botar mais os pés no chão, ser mais humilde, ser mais solidário, empático com aquilo que é conhecido no Brasil como paixão nacional. Futebol não é amor, futebol é paixão. E a paixão muitas vezes ela envolve sentimentos de fuga, de botar para fora, de desabafo, de coisa. E nesse contraste social que a gente vive, daqueles que acordam 4h30 da manhã, 5, que mal tem dinheiro para comer e compram ingresso, mal tem dinheiro para comer e pagam um transporte, um metrô, o mínimo que eles querem ouvir são palavras confortantes e respeitosas. Não que as palavras deles não sejam respeitosas, mas é uma antipatia sem tamanho, como eu nunca vi em outro técnico aqui. E sempre há tempo para melhorar. E onde é que fica? Hoje em dia que a gente fala em liderança, ninguém aqui está falando em emprego, pedir cabeça, não, mas é uma coisa, uma oportunidade de melhoria. Rever esses conceitos. E precisa uma melhor assessoria. Se não estiver pronto para isso, nessa cultura que você está inserido, não se impõe igual abaixo, ou tenta melhorar, fazer diferente, ou então, a gente costuma dizer aqui, enfia a viola no saco e vai embora. É o mínimo de dignidade que você pode ter, independente do salário que ganha. E lideranças também pode ter em campo, como os capitães. A multiplicação de capitães de lideranças, sem conflitos, mas sempre convergentes. A gente vê pelas posturas para a eleição, a gente vê nas entrevistas quem tem um perfil de liderança. E também quem está vivendo lá dentro está vendo que são lideranças. Lideranças não são impostas. O capitão muitas vezes é escolhido pelo técnico, mas ele tem que observar a liderança nata daquele atleta. Você tem que ser um exemplo, tem que ser um equilíbrio, tem que ser o sereno, e não aquele que quer impor pela violência ou pela agressão. E essa liderança precisa de uma liderança externa equilibrada. E no caso do Bahia, a gente não vê isso claramente. É uma coisa que precisa melhorar, se quiser mudar o quadro desse cenário aí, nesse jogo de volta, mas começando pelo jogo do Atlético Mineiro domingo, que é um jogo dificílimo, com jogadores de média e alta prateleira. Então, a gente fala assim sempre de estar atento a esses conceitos, que são muito importantes assim. E a Happy Hour Esporte de hoje, número 2, a gente está trabalhando aí com outros convidados potenciais. A gente pretende trazer alguns conceitos aí, convidados na área de natação, professor, outros de lideranças, diretorias de publicidade, esporte, em um clube social no interior da Bahia. Não vou dizer nomes ainda nem quais, mas estamos alinhando agendas, mas vai acontecer e a gente espera estar junto novamente. E o campo aqui do Remy Trajano Esportes, ele está aberto aqui para sugestões de temas, seus comentários. Quem quiser pode procurar no PV aí, a gente pode conversar sobre bate-papo, eu como anfitrião, ou participando aí da live de alguém, e a gente vai trocando experiências dentro da linha da gestão esportiva, da engenharia de segurança, da prevenção, para que a gente torne o campo um pouco melhor. E claro, a gente falou semana passada aqui com um sorriso e trazendo de volta a importância do fair play na liderança. A gente vê em vários esportes, como vôlei, basquete, Fórmula 1, o conceito de liderança e fair play, o jogo limpo, a honestidade. Isso começa nos babas, nas brincadeiras quando criança, nos jogos. Isso tem que trazer de família isso, de escola. A escola fala a honestidade. Claro que o esporte, depender da área, envolve aí lobby, marketing, negócios, business. E parece que a questão do fair play, jogo limpo, o atleta fica até intimidado a praticar. Não que ele tem que ser desonesto ou malandro para atender as expectativas, as necessidades da camisa que ele veste. Mas a gente tem que ter o senso de honestidade, o senso de... Porque o mundo para melhorar e o esporte faz essa diferença na vida das pessoas. O esporte tem que passar esse exemplo na formação de opiniões das crianças e dos jovens. A disciplina. A disciplina é uma palavra hoje que parece que impõe rigidez, impõe censura, impõe obrigatoriedade.
Também obrigatoriedade, mas antes de tudo, equilíbrio e organização. As artes marciais que eu digo, o objetivo não é a luta, não é a agressão. Ah, mas é a defesa, sim, mas ele trabalha muito a mente, a disciplina pela mente, o equilíbrio, a filosofia daquilo que está fazendo. Seja no karatê, no kung fu, no muay thai, no aikido, o que for. É antes de tudo um trabalho mental. Agora existem seres humanos que levam para o lado errado, para a agressão, a desvirtuação completa da filosofia daquilo que merece todo o nosso respeito por serem artes marciais e milenares. E no contexto de hoje do esporte, o esporte tem que ser libertador, o esporte não pode ser espaço para lacração, nem engajamento, nem politização. Esporte, é saúde, é integração, é família, é alegria, é superação, é limite, mas antes de tudo, realização pessoal e profissional. Não devemos deixar o esporte ser contaminado por coisas que são fora dele. E sim, a arte de ser esporte. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus e em breve estaremos aqui com mais um momento de resumo aí, ou de um tema oportuno, necessário, um happy hour Esporte 03. Um abraço, bom final de semana a todos, se cuidem, um abraço.